nós vamos falar. Já temos aqui quase 80 pessoas aqui com a gente nesse momento, isso é muito bom. Isso quer dizer que tem muita gente interessado nesse tema, esse 5º ano de matemática aqui do SPAES, tá? A Maíra também entrou. Olha só, o primeiro descritor que eu peguei aqui para vocês, do caderno, tá? Descritor 1, eu gostaria muito que todo mundo tivesse com a matriz do 5º ano aberta do SPAES, isso vai ajudar bastante para que quando eu estiver lendo aqui as habilidades, você também acompanhe daí. E claro, gostaria muito mesmo, pega a sua caneta, pega a sua agenda e anota essas dicas que, como eu falei, são dicas que você não escuta informação. Isso são informações valiosas que eu tenho certeza que se você pegar isso e aplicar na tua sala de aula, tenho plena convicção que você vai melhorar com certeza a proficiência da tua escola já a partir desse ano, tá bom? O descritor 1, gente, da matriz do 5º ano de matemática do SPAES, fala o seguinte: reconhecer e utilizar a característica do sistema de numeração decimal. É só isso que ele fala, tá? Se tu for correlacionar com a matriz do 5º ano lá do SAEB, tu vai reparar que lá eles detalham mais, eles te dão mais explicações em relação a essa habilidade. Só que aqui no SPAES não, só diz o seguinte: reconhecer e utilizar a característica do sistema de numeração decimal. Aí eu pergunto para vocês, quais são as habilidades? O que ele está querendo cobrar com isso? Nós não temos claro. Não tem ninguém que chegue e explique. Você pode ir em algum site, você vai encontrar 2 ou 3 situações que exemplifiquem essa habilidade, só que tu não tem convicção se aquilo realmente é apenas o que o SPAES cobra. E hoje, nessa noite, você não vai sair daqui sem saber de todas as possíveis formas que eles irão cobrar de você do descritor 1 do SPAES. Então, eu convido mais uma vez você a estar aqui comigo, vai mandando isso para os teus colegas, tá? Da tua escola, quem é professor de matemática, que eu quero ver mais pessoas conosco, eu quero que mais pessoas sejam ajudadas para que o nosso Ceará continue avançando com tudo na educação, tá? Vamos lá, gente. O descritor 1 de matemática, eu vou fazer algumas abordagens aqui, como eu falei, eu queria muito que vocês pudessem anotar, como eu já falei anteriormente. Eu vou começar aqui falando de uma situação em que até 2019 eu desconhecia. Quem é professor do 5º ano de matemática aí vai lembrar. Vocês já devem ter visto, por exemplo, reta numérica lá na avaliação do 5º ano do SPAES de matemática. Com certeza vocês devem ter visto. Só que não existe um descritor aqui no 5º ano de matemática, na matriz do 5º ano de matemática, que diga, olha, que fale sobre reta numérica. Não existe esse descritor. E aí, quando eu pegava aquilo lá e olhava para a matriz e olhava para a questão, eu ficava me perguntando o tempo todo onde é que isso se encaixa, né? E hoje eu vou revelar para vocês como é que isso se encaixa na matriz do SPAES. O reconhecer e utilizar a característica do sistema de numeração decimal, o D1, ele abrange muita coisa. Então, quando você sabe, é um descritor bastante relevante, tá, gente? Ele cai bastante, chega a cair mais de 2 situações na mesma prova. Então, é um descritor que vocês precisam trabalhar bastante com esses alunos ao longo do ano, tá? E nesse caderno, sabendo que ele cai bastante, a gente colocou 7 questões de D1 nesse caderno para que a gente trabalhe todas as possíveis formas de trabalhar esse mesmo descritor, a gente colocou nesse caderno, tá? Tudo atualizado, gente. Primeira situação, a reta numérica. A reta numérica vai se encaixar no D1. Coloca aqui nos comentários, por gentileza, se você sabia disso. Você sabia que a reta numérica, que lá eles colocam o seguinte, geralmente intervalos de 5, tá? 5, 10, 15, 20, ou então 100, 105, 110, na reta numérica, para o menino identificar lá. Eu vou até aqui para a questão de reta numérica, para poder... Pronto. O comando é mais ou menos assim lá. Observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto K, e estou lendo uma questão que tem no caderno, tá? O ponto K representa qual número nessa reta. Então, o menino vai lá e vai tentar identificar na reta numérica esse ponto K. E isso que eu estou falando para vocês é uma informação de primeira mão. Eu penso que vocês ainda não... olha, um monte de gente dizendo que não sabia, só para que vocês anotem com muita calma e coloquem em prática. O comando dessa questão só aparece dessa forma. Observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida, tem lá a reta numérica, e aí ele pergunta aquele ponto que está marcado lá na reta numérica, qual é o número que representa esse número, essa letra, né, para as crianças marcarem. Então,
essa habilidade que eu falei de reta numérica está contida num descritor reconhecer e utilizar a característica do sistema de numeração decimal. Olha que legal. Só por essa dica, gente, só por essa dica dá para vocês pegarem agora e enviar para mais gente para estar comigo agora. Vai, faz isso para que mais pessoas descubram, tá? 2019 aqui, a menina dizendo aqui que conseguiu saber que em 2019 ela já sabia. Muito legal, cara, muito legal. Olha só. Gente, e aí, ó, tem muitos professores do quinto ano, muitos, tá? Na maioria dos municípios que eu trabalho, que eu tenho certeza que não trabalhou reta numérica em anos anteriores porque a gente não sabe. Até mesmo quem é formador, que recebe as formações da CRED, tá, muitas vezes eu quero que os formadores que estão aqui presentes aqui consigam deixar alguma mensagem para eu poder ler aqui. Essa live vai ficar salva, viu, gente? Mas 2 semanas depois. Sobre isso, nas formações que eles recebem, até mesmo as formações que eles recebem, eles não especificam se no descritor 1 lá do SPAES existe essa gama de possibilidade de trabalhar ele. Não tem isso explícito. A matriz do SPAES ela é muito enxuta, então você entender as peculiaridades dentro desse descritor, isso é muito importante para que você trabalhe junto aos teus alunos, tá? Então, vamos lá. Primeira revelação da noite que eu fiz para você aqui. No descritor 1, você pode trabalhar a reta numérica, mas da forma com que eu abordei, certo? Estamos aqui encostando nas 100 pessoas agora, tá? Olha só. Ele vai aparecer muito, mas aparece muito mesmo, tá? Valor absoluto e posicional, todo mundo sabe disso, tá? Professor, acontece muito nas avaliações que eu elaboro nos municípios, todas as vezes que a gente coloca... vou para a próxima questão para poder aqui ler para vocês direitinho. Quando você fala do valor absoluto, né, do número, né, sei lá, aqui nós temos aqui 2.687. Aí está perguntando o número 2, o valor absoluto número 2, que no caso vai ser 2. Toda vez que você coloca o número 2, você coloca essa coisa aqui, ó, o valor absoluto. Quando você coloca isso no comando, quase 100% das vezes os alunos erram. Por quê? Porque os professores têm a mania de sempre trabalhar o valor relativo. Se tu for procurar na maioria dos sites, tu vai encontrar quase 100% das vezes o valor relativo, tá? Só que lá no SPAES, inclusive em 2019 caiu o valor absoluto. E a gente via vários professores que não tinham trabalhado dessa forma lá, e os alunos chegavam lá, os alunos nem liam direito. Eles iam marcar logo no valor relativo, eles nem liam direito. Então, apresentar essas possibilidades aos teus alunos é uma forma sempre de você não ser pego de surpresa no dia da avaliação do quinto ano do SPAES, tá? Vamos lá. Outra coisa, falei já de reta numérica, isso tudo no descritor 1. Reta numérica, valor posicional, valor absoluto, e tem mais decomposição e composição. Pegaram aí? Decomposição e composição. Tudo isso, só pegar aqui, gente, tudo isso que eu falei, tá tudo no descritor 1 do quinto ano de matemática. Aí a minha pergunta para vocês vocês sabiam que somente nesse descritor é possível você trabalhar dessas 5 formas que eu falei? Fala aqui para mim, por gentileza. Reta numérica, valor posicional, valor absoluto, decomposição e composição. Tudo isso é possível trabalhar no descritor 1 e a gente colocou nesse caderno essas 5 possibilidades, tá? Para que ajude, claro, você. Qual é a nossa intenção, gente? Qual é a intenção de você fazer um investimento desse, num caderno desse que a gente produziu? A intenção é que os teus alunos, no dia da avaliação do SPAES, eles não corram o risco de serem pegos de surpresa. A ideia é essa. Se tu apresenta todas as possibilidades daquele descritor, o teu aluno, o teu aluno, no dia da avaliação, se ele for um bom aluno, se ele for um leitor de texto com fluência, a probabilidade de tu ser adequado e melhorar muito a proficiência da tua turma é muito grande, porque os teus alunos não teve nenhum conteúdo da matriz de referência que não foi apresentado a ele. Então, a chance de você ir muito bem no dia da avaliação é muito grande, tá? Estamos beirando os 100 professores aqui com a gente. Muito obrigado, tá, gente? Muito obrigado por vocês estarem conosco. O professor Márcio Brito, queria mandar um abraço para ele. Já estive em muitos momentos ele palestrando para a gente, é uma grande honra. Ele tá por aqui agora, tá? E, professor, estamos falando aqui de matriz de referência do quinto ano, do SPAES, um assunto muito gostoso de ser conversado com os professores de muitos municípios do estado do Ceará e de alguns de fora do estado do Ceará também, tá? Gente, falei sobre o descritor 1,
sobre todas as possibilidades da gente trabalhar essa mesma habilidade, tá? Está nesse caderno, a gente colocou 7 questões justamente para isso, para que não reste dúvida, de fato, para você, tá? Abraço, Márcio. E aí nós vamos para o Descritor 2. O Descritor 2 tem mais de 100 pessoas já presentes com a gente, tá? Isso é bom demais. A nossa voz está chegando em mais pessoas, em mais professores, e a minha ideia, gente, é sempre fazer com que o estado do Ceará, principalmente, ele seja, continue mostrando a força que nós temos em relação à educação, principalmente. Esse estado anda crescendo muito e a gente tem muito orgulho de ser cearense e de estar propagando a educação para todos os professores aqui desse estado, tá? Vamos para o Descritor 2, tá? Eu vou falando aqui com vocês e vou abrindo aqui o caderno, tá? É ao vivo e ao mesmo tempo. Eu vou aqui para o Descritor 2. O Descritor 2, gente, é utilizar procedimentos de cálculo para a obtenção de resultado na resolução de adição ou subtração, tá? Professor, tu colocou quantas questões nesse descritor? Eu coloquei 4 questões, tá? Gente, esse descritor, ele só aparece de 2 formas. Tem gente aí de Amarante, no Ceará, de Crato, muita gente, que legal, gente. Esse descritor só aparece de 2 formas, olha só. Ou adição ou subtração. É isso, né? A continha de adição ou subtração. Professor, o que acontece que muitos professores erram essa habilidade na hora de trazer isso para a sala de aula? O Descritor 2 e o Descritor 4, qual a diferença, tá? Quem está com a matriz aberta aí é muito importante, tá? Gente de Alcântaras aí. Quem está com o Descritor com a matriz aberta aí, é muito importante que você olhe para o Descritor 2 e para o Descritor 4. O Descritor 2, gente, o Descritor 2 ele é só para utilizar procedimentos de cálculo. Já o Descritor 4 tem que ter situação, problema. E o que acontece? Acontece essa confusão. Tem gente que pega o Descritor 4, coloca o Descritor 2, coloca uma situação, problema e pensa que está trabalhando no Descritor 4 e acontece o inverso também. Então, quando você pega um material desse, que é muito direcionado e que te ajuda a tirar todas as dúvidas de como trabalhar aquele descritor, é óbvio que você, como professor, você se sente mais seguro na hora de trazer, de pesquisar um material. Estou pesquisando aqui um material de um blog aqui, vou utilizar o caderno do professor Adonis como base. Olho lá, essa habilidade aqui, vou lá no caderno, opa, aqui está se encaixando na habilidade 2, porque o professor Adonis já deixou tudo prontinho, tudo mastigado para eu lá. Então, é mais fácil de você correlacionar as habilidades, até mesmo quando você está fazendo uma pesquisa, para ajudar no seu dia a dia na sala de aula, tá, gente? Então, como eu falei, esse caderno é o que nós reunimos de melhor, tá? Reunimos de melhor no 5º ano de matemática, colocamos tudo lá, tudo condensado, para que, claro, ajude você a melhorar a performance de sala de aula, melhorar a proficiência, melhorar, claro, os resultados da tua escola, ok? Estamos no Descritor 2, que eu falei que ele só mexe com adição e subtração. Professor, e como é esse comando? Gente, só aparece dessa forma, olha só. É bem simples o Descritor 2, tá? Um descritor elementar. Observe a operação no quadro abaixo, tem um quadro lá, tem uma operação de subtração, e qual é o resultado dessa operação? Não tem segredo, tá? Lembrando, claro, um abraço para a Súzia que está entrando aí, gente muito, muito, muito boa, tá? É claro que eu tenho que lembrar a vocês que uma das coisas fundamentais nesse caderno, quem quiser propagar a avaliação, tá? Simulado, e eu penso que com vocês adquirindo esses cadernos e vendo a qualidade dos nossos itens, vocês vão perceber o seguinte, que os distratores, quem estava na nossa última live, vai lembrar do que eu falei sobre distratores, que são os itens lá que distraem o aluno, né? São os itens errados da avaliação, dos itens lá. Os distratores, eles precisam, gente, fazer valer a avaliação daquele item. Se o aluno, na hora de responder, for possível ele responder por exclusão, aquela avaliação daquela habilidade específica não vai ser válida, tá? Por isso que eu falo sempre, o tempo todo, sobre os distratores. O gabarito da questão é óbvio que é a coisa mais importante, mas os distratores ajudam muito você a entender se aquele menino de fato reconhece aquela habilidade específica que você está elaborando, tá bom? Bené aí de Santana do Acaraú, gente muito boa, um abraço, Bené, tá? Gente, então tá, falei do Descritor 1, dessas 5 possibilidades de a gente trabalhar o Descritor 1, tá? 5º ano de SPAES. Falei do Descritor 2 já, e de alguns erros que acontecem, tá? Você confundiu o Descritor 2 com o Descritor 4, acontece muito isso, tá? E vamos agora para o Descritor 3. O Descritor 3,
o comando da questão é igualzinho ao do descritor 2. O que muda é que lá vai ter ou multiplicação ou divisão. A mesma coisa que eu falei para o descritor 2, aplica-se também no descritor 5. As pessoas confundiram o descritor 3, que é só procedimento de cálculo, tá? Isso é cálculo para fazer. Observe a operação no quadro abaixo, aí tem lá a multiplicação, e aí depois nós temos qual é o resultado dessa operação. Vou aqui direto aqui no caderno para abrir para vocês. Outro macete muito importante, anota por gentileza aí, tá? Anota, é que no SPAES, estatisticamente falando, a cada 4 questões do descritor 3, a cada 4 questões do descritor 3, 3 são de divisão e 1 apenas de multiplicação. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós colocamos, sim, mais questões de divisão e menos de multiplicação. Tá? A gente colocou aqui 4 questões no descritor 3, 3 delas de divisão e uma dessas questões é de multiplicação, certo? Todos esses macetes, eu costumo sempre dizer para você, tá, gente? Todos esses macetes, eles são fundamentais para quem realmente está querendo mudar a proficiência da tua escola. Nós já estamos com os resultados preliminares aí de vários municípios, né? Alguns você já conhece, outros não. Tem gente aí de Amapá, muito legal. E aí, olha só, o que a gente pode reparar nesse ano é que os resultados do segundo ano foram bastante expressivos em muitos municípios. Quinto ano, chega lá na matemática, tem dificuldade, o nono ano da matemática não mudou em muitos municípios. Gente, sempre tem aquela dificuldade muito grande, no quinto ano da matemática também teve muita dificuldade em muitos municípios. Então, essa aula aqui de hoje, tá? Esse momento aqui de hoje, essa live de hoje, é um momento muito importante para que quem é diretor, quem é coordenador, trace novas metas, aprenda alguns macetes que eu estou levando aqui até você, tá? E claro, use esse material, que vai estar disponível assim que a gente terminar a live. Assim que terminar a live, vai ter esse material disponível, tá? Da melhor forma. Tenho plena convicção que se você utilizar esse caderno em prol da tua escola, nós temos hoje material para segundo, para quinto e para nono ano, tá? Esse aqui já é o terceiro caderno de matemática que a gente está lançando, tá? O material está incrível e eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar muito esses alunos aqui do estado do Ceará que estão se preparando já para o SPAES de 2023, tá? Vamos lá para o descritor 4. O descritor 4, só ir para ele aqui agora. Resolver a situação, problema que envolva a operação de adição ou subtração com os números naturais. Aí sim, gente, aqui já aparece a situação problema, tá? Aqui já aparece. Nós temos uma situação problema. Eu vou ler uma aqui para vocês, para que vocês tenham uma noção como é que isso vai aparecer, tá? Ó, Joaquim tem uma fazenda com 638 animais, por exemplo. Ele precisa comprar mais 416. Depois dessa compra, o total de animais na fazenda de Joaquim Isso foi uma situação problema exclusivamente para o D4. Então, como eu falei anteriormente, tem muita gente que pega isso aqui e coloca como D2. E, gente, você aí que é coordenador, que é professor, já deve ter recebido um material assim, né? Que você fica confuso, mas eu aprendi que o D2 era só procedimento de cálculo, de repente veio uma situação problema no D2. Será que está certo? Né? A gente fica confuso, tá? A gente fica confuso porque são muitas informações, são muitas formas de explorar os descritores, e se não vier muito explicado, muito detalhado, a gente realmente trabalha de forma errada, de forma equivocada, tá bom? Descritor 1, 2, 3 e 4 já foi apresentado, espero que vocês tenham anotado muita coisa, que estejam bastante ligados. Nós temos 112 pessoas nesse momento, 110, tá? Tem muita gente com a gente nesse momento e ainda tem tempo, gente. A gente mal iniciou aqui a live, tá? Tem bastante tempo, espero que vocês tenham se alimentado, porque hoje vai demorar um pouco mais, porque afinal de contas são 22 habilidades do quinto ano da matriz do SPAES de matemática, tá? É um bocado de coisa pra gente falar hoje à noite. Vou tentar aqui resumir algumas coisas, tá? Para que vocês consigam estar comigo até o finalzinho, tá bem? Tem muita coisa pro final. A Leda está perguntando como é que ela faz para adquirir a apostila. Leda, todas essas perguntas serão respondidas no final da live, tá? Todas as possibilidades de você receber esse material ainda hoje, a gente vai falar no final da live. E claro, eu convido você a estar comigo até o final, tá bom? Gente, tem tempo ainda, ó. 7h55, manda essa live que eu tô te falando. Nós estamos no descritor 4 ainda. Manda isso pra gente que você sabe que está querendo evoluir na profissão, que eu tenho certeza que isso vai ser bastante útil, tá? Descritor 5 é o mesmo comando do descritor 4 e, claro, tem a situação problema. Então é a mesma coisa, tá? O descritor 5 só muda que existe uma situação problema e que, claro, vai estar envolvido multiplicação e divisão.
Nesse caso, no descritor 5, não tem essa coisa de ter aparecido mais divisão do que multiplicação, não. De acordo, estatisticamente, a gente falando aqui, é meio a meio, tá? A gente colocou meio a meio, colocamos 4 questões também. Tem gente perguntando quando é que vai ter a live do nono ano de matemática. É a Esté. Esté, nós estamos trabalhando de manhã, tarde, noite, madrugada, mas nós vamos colocar isso em breve, tá? Vamos lá. Narciso. Abraço, Narciso. Descritor 6, gente. Vamos para o descritor 6. Eu vou só abrir aqui o caderno aqui também para ir acompanhando junto com vocês. As possibilidades que eu estou falando aqui estão contidos nesse caderno, tá? O caderno 1 de 2023 do 5º ano de matemática. Tudo que eu estou falando está aqui, tá? Tem gente da Secretaria de Educação de Baturité com a gente. Muito obrigado, tá? Monsenhor Tabosa. Muito legal. Gente, ó, descritor 6, lê comigo lá. Resolver a situação problema que envolva mais de uma operação com números naturais. Esse é um descritor que tem um peso maior, tá? Porque o aluno precisa fazer duas operações lá, tá? Não só uma. Às vezes com adição e divisão, adição e multiplicação, existem várias formas e nós colocamos essas possibilidades de trabalhar esse descritor aqui. Deixa eu só pegar aqui uma situação para vocês. Questão 24. Só para que vocês entendam como é que acontece essa situação problema, tá? Porque acontece demais de pessoas pegarem um D5, por exemplo, que lá tem uma situação problema, né? E acharem que estão trabalhando no D6, por exemplo, tá? E aqui a gente exemplifica, fica muito mais fácil, tá? De você pegar 5, 6 itens aqui, eu dizendo para vocês que isso aqui é um D6, e você, como eu falei, utilizar isso posteriormente, tá? Olha só, a questão 24 que eu coloquei no caderno diz o seguinte: Bernardo tem uma coleção de 6 caixas de carrinhos em miniaturas, tá? Ele organizou esses carrinhos, 30 carrinhos em cada uma das caixas. Então o menino vai pegar, deixa eu ver aqui, 6 vezes 30, tá? E depois ele vai dividir a coleção entre 4 amigos. Então repara, ele tinha 6 caixas, colocou 30 carrinhos em cada, ele vai ter que fazer 6 vezes 30, tá? Depois vai dividir para 4. Então, isso aqui que eu estou lendo para você, é uma possibilidade de você, por exemplo, trabalhar o D6, o descritor 6, da matriz do 5º ano de matemática do SPAES, ok? D6, falamos já de 6 descritores até agora, tá? E vamos para o descritor 9. A gente pula agora, descritor 9. Todo mundo com a matriz aí aberta, porque esse descritor aqui é muito importante, tá? A gente tem muitas abordagens aqui e tem várias pegadinhas em cima desse descritor, tá? Primeira pergunta para você sobre o descritor 9, que eu vou ler, claro, aqui para você, tá? Resolver a situação problema que envolva cálculo simples de porcentagem. Aí abre parênteses. 25%, 50% e 100%. A pergunta para você é: vocês já viram em algum momento, vocês já trabalharam com os alunos de vocês outras porcentagens, por exemplo, pedindo 30%, 40%, 60% desses alunos? Se vocês fizeram isso, acertaram, pode sim cair. Só que estatisticamente falando, só caiu uma vez nas últimas 5 vezes que o SPAES se aplicou, tá? Só uma vez, por isso que nós colocamos só uma questão. No descritor 9 a gente colocou 7 questões também, porque é um descritor que está bastante presente, tá? Está bastante presente esse descritor aqui na matriz do 5º ano de SPAES e, consequentemente, na avaliação, tá? Nós colocamos mais questões com 25 e 50, mas eu vou falar para vocês da pegadinha que tem na avaliação do SPAES do 5º ano de matemática. Vou tomar um golinho de água aqui para poder dar um alívio na garganta, tá? Em 2019, tinha um comando para 5º ano de matemática que dizia o seguinte. Deixa eu ver a questão 33. Deixa eu ir para a questão 33 para poder ler para vocês, tá? Ó, Everton comprou... Isso aqui é uma situação que nós colocamos nossa, para poder exemplificar o que aconteceu em 2019, tá? Everton comprou um carro e parcelou em 72 prestações mensais. Se liga, ele já conseguiu pagar 100% desse total de parcelas. Reparou? Eles usaram 100%. Não 25% e não 50%, usaram 100%. Quantas prestações Everton conseguiu pagar? Olha que legal. Os meninos ficavam atrapalhados, porque não é habitual dos professores trabalhar o 100%. Geralmente a gente trabalha 25%, trabalha 50%, mas 100% é muito difícil de ser trabalhado com frequência. Se quem trabalhou uma vez, de forma esporádica, e, enfim, não se concentrou muito nisso. E aí apareceu isso lá, os 100%. E teve muita gente que errou, muitos alunos que erraram naquele momento, sabe?
E aí o que eu penso? Eu penso que isso aqui, esse tipo de abordagem que a gente está trazendo para vocês agora, ele é muito fundamental para que você se ligue que você precisa sim trabalhar os 100% com os seus alunos também. 25, 50, 100%. 25, 50 é a quantidade de vezes que cai mais. Eu diria que 70% das vezes vai cair 25% e 50%. Só que pode cair os 100% também, tá? E pode cair daquela outra forma que eu te falei, pedindo 30%, por exemplo. Já aconteceu sim. E a gente colocou isso, essas informações reunidas lá no caderno para que você, claro, seja o maior beneficiado com esse material, tá bom? Descritor 1, Descritor 2, Descritor 1, super especial, tá? Quem não estava aqui ainda comigo no Descritor 1, eu aconselho muito que quando a live estiver já no YouTube, que a gente vai colocar lá, você vai lá e assiste o comecinho da live, porque teve muitas informações importantes sobre o Descritor 1 do 5º ano de matemática, tá? Da matriz do SPAES. Falamos do Descritor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 9. Vamos para o Descritor 13. E esse descritor é muito importante. Eu vou dar uma pausa aqui agora para poder... Se você tá comendo, tá vendo outra coisa agora, eu espero que você pare, pegue a tua caneta com muita atenção e se concentra nesse descritor que eu vou falar agora, tá bom? O Descritor 13, tá? O Descritor 13, vamos lá para o Descritor 13. Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional em situação problema. Só que existe várias possibilidades de a gente trabalhar esse descritor, tá? E eu vou falar aqui para você. Primeiro eu tenho que te falar que esse é um descritor que tem um peso muito relevante na prova, tá? Peso relevante demais. Ana Paula, um abraço para você. O descritor 13, e eu vou falar posteriormente, é um dos descritores que, se eu fosse professor, eu ia ter uma atenção especial semanalmente nesse descritor, porque eu sei que ele representa muito na avaliação do 5º ano do SPAES de matemática. Então, se liga nessa dica. Descritor 13 é um descritor muito importante, aquele descritor com estrelinha, sabe? Para você marcar, toda semana eu tenho que trabalhar isso com os meus alunos, porque ele cai com frequência e tem um peso muito grande na avaliação, tá? Deixa eu ver. Como é que ele aparece? Ele aparece para você transformar porcentagem em fração, tá? Anota, porcentagem em fração. E acontece o inverso também, fração em porcentagem. Primeira possibilidade. E aí, essas formas eu coloquei aqui nesse caderno, tá? Ele aparece uma fração para você transformar em número decimal, tá? Fração em número decimal. E aparece também, gente, em número decimal em fração, das duas formas. Fração em número decimal e número decimal em fração. E a outra forma é que quando ele apresenta uma figura dividida em 7, 8, 9 partes, e pede para que você represente aquilo de forma fracionária, tá? Então, apresentei aqui várias possibilidades, mas eu tenho que falar uma coisa muito importante, tá? Sobre a situação problema. Esse descritor ele é muito legal, tem muitas formas de abordar ele, e a gente colocou muito do que a gente sabe aqui, para que você, claro, seja beneficiado, mas tem uma situação muito específica desse descritor. Ele pode aparecer numa situação problema, tá? Você pode falar, vou ler aqui para vocês, tá? Suzane participou de um concurso público em sua cidade. Ela conseguiu acertar 75% da prova, tá? Isso aqui é uma situação problema que eu gerei. Aí a gente pede no comando lá embaixo. A fração que representa essa porcentagem aí tá lá, tá? Isso aqui foi uma situação problema que a gente gerou. Só que ele pode aparecer assim também, eu vou ler aqui para vocês, ó. Observe o número racional representado no quadro abaixo. Tem lá o número racional. Qual é a representação decimal desse número? Olha só, eu não fiz situação problema aqui. Ele também pode aparecer dessa forma. Pegaram? Anota isso, gente. Se eu fosse coordenador pedagógico e eu estivesse escutando essas informações aqui agora, eu estaria anotando cada vírgula, porque isso tu pode utilizar diariamente com os teus professores. E quem é professor, óbvio, que vai poder sentar com o coordenador e vocês vão poder discutir muito sobre esse tema que eu estou falando aqui agora, tá? Um tema tão relevante, tão importante, e que eu tenho certeza que, na maioria das vezes, informações que vocês já saíram de casa para ir assistir tantas, eu também, a gente não conseguiu saber, de fato, detalhadamente, de algumas peculiaridades, de algumas informações mega importantes para que você mude de patamar, de fato, informações como eu estou te dando aqui hoje, tá? Tem aqui gente de onde, gente? De Baturité, no Ceará. Isso, a sugestão é trabalhar com os alunos na reta numérica, isso mesmo, tá? Vamos lá. Falamos sobre o descritor 13, falei da importância dele, falei que esse descritor, eu colocaria uma estrelinha nele só para eu lembrar de trabalhar
costumeiramente na semana, sempre trabalhar pelo menos uma vez, tá? Isso aqui é importante demais, porque como eu falei, tem um peso muito importante aqui, tá? Nesse descritor. Vou pro descritor, gente, o descritor 14, tá? Ó, e volto a falar, ainda dá tempo. Quem é professor, tem aquele parceiro coordenador, envia isso para lá, tá vendo aqui do teu lado direito, tem um triângulozinho, tá? Envia lá pro teu coordenador, chama ele para cá, chama o teu professor, tá? Que a gente pode muito, muito, muito mesmo aprender nessa noite. Agora que a gente vai pro descritor 14, tem muita coisa pra gente discutir ainda, eu tenho certeza que dá pra gente ajudar muita gente hoje e, claro, falar muito sobre a matriz do 5º ano de matemática do SPAES já pro ano de 2023, tá? Anota, Sirlene, anota. Gente, descritor 14, esse descritor eu amo elaborar item para o descritor 14, porque ele tem um peso muito alto. Descritor 13 e 14, eles estão juntos ali, unidos, tá? Os dois têm pesos muito semelhantes, tá? E são bastante importantes dentro da avaliação do 5º ano de matemática do SPAES, tá? Tem gente aí, gente, de Piquet Carneiro, no Ceará. Legal, legal demais. Olha só, e o descritor 14, gente, eu vou falar todas as possíveis formas também de vocês abordarem isso em sala de aula, tá? Quem é professora, por exemplo, do 4º ano, vai amar essas explicações, porque tu já vai preparar isso para o próximo ano. Para quem for receber os meninos do 5º ano, não vai ter tanta dificuldade, né? Bora lá. Descritor 14 eu coloquei 5 questões no caderno, 5 questões, tá? O peso tá muito legal. E uma das principais formas que eles fazem para poder trabalhar o D14, e eu vou aqui acompanhando aqui junto com o caderno, é quando você consegue comparar as frações, comparar o que é maior e o que é menor. E, gente, eu já apliquei SPAES, tá? Já apliquei SPAES também. E eu vou falar uma coisa, pode ser que muitos professores que estejam me escutando aí agora não acreditem, sabe? Não acreditem, mas aconteceu. Já teve situações que eu estava aplicando uma prova de SPAES e eu transitando ali para ver como é que estava o andamento das turmas, e a gente reparava que tinha uns alunos fazendo uns cálculos, justamente nesse descritor específico, tá? Fazendo os cálculos lá e tal. E o menino fez de forma errada. E aí eu disse, não deve ter aprendido e tal. Tempos depois eu fui dar uma investigada a respeito disso, falei com o coordenador, falei com o diretor e tal, e eu descobri que o próprio professor da instituição tinha ensinado essa comparação de fração, o que é maior, o que é menor, de forma errada ao aluno. Então, gente, comparar fração parece ser simples, é a matriz do 5º ano de matemática, mas é uma coisa que é bom que você dê uma estudada, tá? Leve algumas técnicas, algumas táticas de como esses meninos podem encontrar essa resposta de forma mais fácil, mais tranquilo, tá? Porque, como eu falei, além de ser um descritor muito relevante, é complexo. Então, é bom que você leve assiste alguns vídeos no YouTube, tem um montão de gente falando desse tema por lá. Gente muito, muito, muito boa, com umas sacadas ótimas e que, claro, dá para tu levar e ensinar muito teus alunos, tá? Mandar aqui um abraço para Angelita, tá? Escola Vovó Guilherme, de Baturité, no Ceará. Muito, muito legal, muito legal. Aí vamos lá, gente. O descritor 14 eu falei que ele compara a fração, o que é maior e o que é menor. Na maioria das vezes aparece qual é a maior fração, tá? Nesse descritor. Só que ele pode aparecer de outras formas. Por exemplo, não sei se vocês fizeram já esse trabalho esse ano com os alunos de vocês. Fala para mim aqui, por gentileza, se tu já trabalhou, por exemplo, tu já comparou número decimal esse ano? Você já trabalhou com teus alunos, o D14, comparando número decimal? Escreve aqui para mim, por gentileza. Quero saber se vocês já fizeram isso esse ano. E nós tivemos, assim, trouxemos questões de comparação de números decimais nesse caderno, tá? E, claro, outro descritor que caiu também agora recentemente no SPAES, que é outra habilidade desse descritor, que é quando eles pedem aqui qual é a fração equivalente, tá? Frações iguais, tá? Toda vez, quando eu vi isso pela primeira vez, cara, eu fiquei muito assustado porque eu não tinha ainda elaborado o item, sabe? Em relação a esse tema específico, sabe? Comparação de fração. Não tinha feito isso ainda, então foi muito importante. A gente já colocou aqui nesse caderno isso também. E aí, como eu falei, gente, aquilo que eu disse para vocês e eu digo para vocês o tempo todo. Adquirir esse caderno é a possibilidade que você tem de não ficar surpreso com o conteúdo do SPAES
lá no dia da avaliação, tá bom? É isso que eu consigo garantir para vocês, além de, claro, ser um trabalho que junta 10 anos de experiência nosso e foi colocado, claro, nesse caderno. Tá muito, muito, muito bom. Falei do descritor 13, falei do descritor 14. Do teu lado, do teu caderno, tu pega descritor 13 e 14, tu coloca, risca com outra caneta, tá? Com outro pincel, com marca-texto aí. 13 e 14, eu preciso trabalhar de forma diferenciada com meus alunos, porque eles representam muito nessa avaliação. Representam muito, tá? 13 e 14. Falei das três possibilidades aí de você trabalhar o descritor 14, que é a fração maior ou menor, a fração equivalente, e comparar os números decimais também. Ele aparece dessa forma também, e essas três formas estão presentes nesse caderno, ok? 8 e 11 já, 8 e 11, vamos para o descritor 15, tá? Depois a gente vai dar uma aceleradinha, porque senão vai ficar muito tarde, tá, gente? Muito tarde. Descritor 15, se liga no que eu vou falar. O descritor 15 diz para você fazer o seguinte com o teu aluno. Ele tem que aprender a resolver problema utilizando adição ou subtração com números racionais representados na forma fracionária. Olha como é diferente, como é difícil essa habilidade. Mesmo denominador ou denominador diferente ou na forma decimal. Então, gente, olha só, soma de fração e até com denominador diferente. Você já trabalhou isso esse ano com o teu aluno? Responde para mim. É um descritor, na minha opinião, um dos mais difíceis que tem aqui, se não for o mais difícil, tá? E aí, os três descritores que eu colocaria aqui no topo, para que você possa trabalhar e coloque toda uma atenção especial nesse material, tá? Descritor 13, descritor 14 e 15, eu colocaria eles como lembrar todo santo dia que eu preciso trabalhar esses três descritores. Porque eu tenho certeza que se esses alunos conseguirem reproduzir bem esses três descritores, só esses três descritores já vão fazer uma diferença enorme no peso da prova. Então, pega isso como um macete que eu estou te dando aqui agora, tá? Descritor 13, descritor 14 e 15. Esses três aqui fazem parte de um peso muito grande nessa avaliação do 5º ano de matemática do SPAES, ok? O descritor 15, pessoal, é o seguinte, que eu falei que é sobre adição e subtração de fração, ele aparece tanto a adição e subtração de fração, numa situação problema, tá? Como ele faz também com números racionais, tá? Com números decimais, desculpa, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um exemplo para poder falar para vocês, tá? Olha só essa questão aqui, gente. Aqui na questão 46 do caderno, tá? Estou na questão 46, tá? Pede para que o menino some 2/4 com 1/4, tá? E aí, professor, eu não trabalhei isso esse ano. Não trabalhei. Quanto tempo eu demoro, em média, para poder levar um conteúdo desse para os meus alunos e eles conseguirem adquirir conhecimento em relação a esse tema específico? Gente, depois que o aluno sabe multiplicar, dividir, somar e subtrair, tá? E ele tem uma boa leitura, todos esses conteúdos que eu estou falando aqui agora não são difíceis de esses meninos aprenderem, concorda? Então, se os teus alunos não são leitores de texto ainda, tá? Nesse momento, e nós temos vários casos, tem vários coordenadores de gente do estado do Ceará e fora dele também, que fala comigo e fica dizendo, professor, eu estou com alunos do 5º ano e eles ainda não sabem ler. Gente, esse caderno ele não vai fazer mágica para você, não vai, tá? Esse caderno ele é feito para quando o menino já consegue, claro, o básico, ler, né? Se ele não sabe ler, tu tem que tentar alfabetizar essa criança. E desse material ele não é específico para isso, ele não é para isso, tá? Isso aqui é para você treinar as habilidades com alunos que de fato já sabem ler. Só deixando claro para que alguns professores saibam para que de fato serve esse material e o que a gente busca com ele, tá? Ok? 13, 14, 15, os queridinhos que eu botaria no topo para eu ganhar uma pontuação melhor, a minha proficiência ficar mais alta. Se concentra nesses três descritores, tá? Vou pro descritor agora, gente, o 45, descritor 45, tá? Deixa eu pegar aqui. Agora a gente já vai para a parte de geometria, tá? Já entramos na parte de geometria. Identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas, tá? Os croquis, no caso, né? Olha só, gente, esse descritor é um descritor com
com um peso muito leve, talvez o mais fácil, o mais elementar da matriz, tá? A gente colocou apenas 3 questões, tá? Para dizer que a gente não trabalhou ele, a gente pegou, se concentrou realmente naquilo que na nossa avaliação vai te ajudar mais ainda, tá? Sempre, como é que aparece esse descritor, o descritor 45? Tem ali uma tabela com alguns objetos dentro, algumas letras e alguns números, e aí você identifica a letra e o número. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes. Acontece também de vocês terem uma planta baixa de algum local, de uma praça, de uma casa, né? E ele pedir a localização de algum cômodo, por exemplo, de algum canto específico, né? Na rua tal, na rua X, e para chegar à rua Y, enfim, é um descritor bem simples. Eu não vou me concentrar, eu não vou trazer tantas informações em relação a esse descritor, que, como eu falei, é o descritor mais elementar da matriz. Mas colocamos 3 questões desse descritor, tá? A live vai ficar gravada assim, só que vai lá pro YouTube, tá, gente? Fica gravada lá no YouTube, tá bom? Inclusive, gente, quem perdeu a live do 2º ano, tá? A live do 5º ano de português, eu peço por gentileza que vocês possam ir lá no YouTube, procure o professor Adonis, tá? Tu vai encontrar a live lá na íntegra e, claro, eu tenho certeza que se tu é coordenador e não viu a live do 2º ano, por exemplo, cara, corre lá, assiste o que eu falei sobre o 2º ano, sobre a matriz do 2º ano lá, que eu tenho consciência que isso vai te ajudar demais na tua prática aí de coordenador pedagógico, tá? D45 nós já falamos, são 3 questões, vamos lá pro D46, bora lá. D46, a gente já está aqui na questão 54, tá, gente? 54. O D46 é identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas tridimensionais. Quais são os erros mais comuns, professor, que você enxerga nesse descritor, por exemplo? Tem vários sites por aí que trabalham esse descritor, gente, usando, por exemplo, figuras bidimensionais, tá? Para poder identificar uma aresta, por exemplo. Pega lá um pentágono e fica perguntando quais são as arestas desse pentágono. E isso está completamente errado, tá? Quando você não conhece todas essas características desses descritores, você trabalha isso com a sua turma tranquilamente. Fui lá no site, peguei lá, o cara colocou D46, eu não quero nem saber. Esse cara deve ser um especialista nisso. Vou pegar o D46, vou trabalhar com a minha turma e pronto, acabou. Quando você não sabe de todas essas peculiaridades dentro dessa habilidade, como eu falei, você começa a trabalhar errado. E a minha ideia, como eu falei desde o início, é fazer com que você, professor, tá, trabalhe de forma mais direcionada possível. É para isso que serve esse caderno. É por isso que eu estou aqui falando sobre ele, tá? Todas essas situações que eu estou falando aqui estão presentes nesse caderno e, claro, pode te ajudar demais na tua sala de aula, tá? D46, pronto. Essencialmente, tu vai apresentar figuras tridimensionais. O próprio descritor já fala, né? Precisa apresentar figuras tridimensionais. Então, acontece muito de tu apresentar 4 figuras tridimensionais e perguntar, por exemplo, a gente abordou dessa forma, qual destes prismas possui o maior número de vértices? Por exemplo, apresentei 4 prismas lá para eles, e aí eu fico perguntando qual deles tem o maior número de vértices. Então, você precisa ter trabalhado bastante isso com os teus alunos para que ele consiga, por exemplo, responder essa questão aqui corretamente, certo? D46, já falei bastante a respeito dele, tá? Não esquece, tá? Sempre com figuras tridimensionais. Nunca mesmo com figuras bidimensionais, tá? Vamos lá para o D46, eu coloquei 4 questões, tá? Nesse caderno. D47 eu preciso, de novo, de chamar mais atenção, tá? O D47, chamar muito a atenção, porque o D47 é um descritor que eu chamo, a dica que eu vou dar aqui agora é muito parecida com o descritor 1, tá? Então, se você está nesse momento aí fazendo uma outra coisa, senta um pouquinho, pega a caneta e anota que eu vou te contar aqui agora, que eu tenho consciência que você ainda não ouviu sobre isso. Vamos lá. D47, vou para o D47, vou ler aqui a habilidade para poder falar para vocês. O D47 diz o seguinte, identificar e classificar figuras planas. Agora não figuras tridimensionais, são figuras planas, tá? Aí eles colocam aqui quadrado, retângulo, triângulo, e aí você destaca algumas de suas características. O que é? Número de lados, tipos de ângulos. Aí, a nossa primeira abordagem aqui, que eu queria perguntar para vocês é aqui. Nesse ano, tá? Ano de 2019, ano passado, por exemplo, tá? 2022, você trabalhou eixo de simetria com o teu aluno, o D47. Eixo de simetria, você trabalhou com o seu aluno?
Eu penso que eu vou ver muitos nãos aqui agora, porque não é algo que é mandado para você com frequência trabalhar D47 do SPAES com eixo de simetria. Geralmente, como é que acontece? Apresenta-se lá quatro figuras e pergunta qual dessas figuras é um paralelogramo, por exemplo. Demais, só o que você vê por aí. Agora, eixo de simetria, como é o nome dela? Eudênia, ela disse que não. Gente, eu tenho certeza, eixo de simetria, pode ter alguns professores que tenham trabalhado aqui, mas na grande maioria dos professores aqui do estado do Ceará, de muitos municípios aí, devem não ter trabalhado o eixo de simetria no D47. Então, essa informação que eu estou te dando aqui, ela é muito importante, ela é muito relevante, sabe? Dá para você ganhar. O Ed Carlos disse que trabalhou. Ed Carlos, muito bom, cara, muito bom. Ed Carlos, diferente de você, a maioria dos professores que tu vai ver aqui embaixo não trabalharam, sabe? Não trabalharam. E você ter essa informação de primeira mão, o teu município vai tirar muita vantagem com isso, a tua escola vai tirar muita vantagem com isso, tá? Dá pra gente melhorar muito a proficiência da gente quando você sabe todas essas possibilidades de trabalhar o mesmo descritor dessa matriz, tá? É muito importante, tá? D47, então, eu já falei pra você, de eixo de simetria. Tá caindo agora com mais frequência. Nos últimos anos tá aparecendo um pouco mais, tá? Próximo ângulo reto. Professor, cai ângulo reto lá no D47 na matriz do 5º ano de matemática do SPAES, cai, cara. D47 tá caindo agora ângulo reto, tá? E aí nós colocamos sim essa questão aqui nesse caderno, e óbvio que você que vai adquirir ele agora, de primeira mão, vai tirar muita vantagem nisso, porque, como eu falei, quase 100% dos municípios que elaboram material e que mandam para os professores não vai ter eixo de simetria e nem vai ter ângulo reto. Tenho plena certeza disso, tá? Então, nesse caderno, como eu estou te falando, tu já vai tirar aqui, pelo menos, tu já vai trabalhar duas formas de trabalhar o D47, que a maioria dos professores trabalhou um pouco de eixo de simetria, disse aí Souza, não sei quem é. Muitos desses professores, gente, diferente de vocês que estão comigo aqui agora, que estão escutando isso agora, não vão trabalhar eixo de simetria e não vão trabalhar ângulo reto, tá? E, consequentemente, o aluno, no dia da prova, vai se deparar com uma situação dessa e, acredite, esse aluno vai errar. Ele vai errar com certeza porque você não ensinou, você não falou sobre isso durante o ano lá. Então, de novo, eu volto aqui falando para vocês. Essas informações, elas são bastante importantes, bastante relevantes, e isso pode sim mudar o patamar das tuas aulas, de como tu vai levar isso até os teus professores, tá bom? 8h24, vamos para o descritor. E aí, gente, eu falei do eixo de simetria, de ângulo reto, e claro, o terceiro, e o que todo mundo já conhece, que é identificar de fato a figura. Então, você apresenta a figura e pergunta o nome dela, tá? A figura plana, tá? Figura plana. Acontece também muitos deslizes aí de gente colocar figuras tridimensionais, achando que está trabalhando D47, enfim, acontecem esses erros também, tá bom? Vamos lá para o D52, tá? D52. Deixa eu ir para cá, para poder ir acompanhando com vocês também aqui, tá? A gente já está na questão 64 do caderno, tá, gente? São 100 itens que a gente elaborou com todo carinho. Pronto, Ed Carlos. Foi uma ótima pergunta, Ed Carlos. As figuras planas mais comuns, cara, mais comuns, tu pode colocar aí, tá? Sem dúvida. Trapézio e paralelogramo ganham disparado mesmo. Duas figuras muito comuns, que aparecem o tempo todo, que eles utilizam muito como gabarito. Trapézio e paralelogramo. Se concentra nessas duas figuras aí que geralmente eles mandam, tá? Vamos lá para o D52. O D52 é para identificar planificações de alguns poliedros ou corpos redondos, tá? Gente, ó, o D52 aparece. Como é que ele aparece? Ele aparece aqui. Tu apresenta a figura tridimensional, tá? Para o menino identificar a planificação, ou ao contrário. Ele pode aparecer a planificação e pedir para que ele identifique o nome daquele sólido, o nome, e não a figura, tá? O nome do sólido, tá? E uma outra coisa muito incomum, que eu não sei se vocês já trabalharam, mais um, tá? Do D52, mais um, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí. Vocês já trabalharam com uma pergunta assim, por exemplo? Apresenta-se 4 figuras tridimensionais, isso no D52. Qual dessas figuras é um poliedro, por exemplo?
Vocês já fizeram essa pergunta, já trabalharam dessa forma nesse descritor, no D52? Essa possibilidade também pode cair no SPAES. Olha só, qual dessas figuras é um poliedro? Pronto. Isso aí é mais uma possibilidade que eu estou te dando de você apresentar todas as possíveis formas de você trabalhar esse descritor. Eu estou te apresentando aqui agora, tá? Gente, faz muito tempo que nós estamos aí com 100 pessoas direto aqui com a gente. São muitas pessoas, tá? Muitas pessoas mesmo. Gente que chegou em casa depois de um dia de trabalho cansado, mas que está aqui comigo e eu agradeço demais, tá? Espero que com certeza isso te ajude. A minha ideia é claro que isso te ajude muito, tá bom? D52, agora a gente vai pro D59, tá? D59, já falei aqui de muita coisa sobre D52 aqui também. D59, a gente vai lá para vivenciando as medidas. Lá na matriz do SPAES tu vai ver lá, vivenciando as medidas. D59, tá? Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas. Aí olha só, gente. Quilômetro por metro, metro por centímetro, centímetro por milímetro. E aí nós temos quilograma por grama, grama por miligrama e temos litros por ml. Beleza? Essa aqui é a habilidade, o D59, descritor D59 de vivenciando as medidas, tá? O que eu anotei aqui para falar com vocês? A única coisa que eu vou falar aqui para vocês... Obrigado, Ed Carlos. A única dica que eu vou dar para vocês desse descritor específico, que nós colocamos 5 questões, tá? Nesse descritor, é que os mais trabalhados, tá? Mais uma dica, o Ed Carlos falou alguma coisa aí que fez com que eu trouxesse alguns macetes para que vocês possam anotar aí também, tá? Professor, o que mais cai no D59? A transformação de quilômetro em metro. Anota aí, quilômetro em metro. A transformação de quilograma em grama. Quilograma em grama. E a proporção é essa. 40 quilômetro para metro, 40%. Quilograma para grama, mais 40. E tu coloca 20% aí para litro para miligrama, tá? Litro para ml, desculpa. Litros para ml. Colocaria 20% aí, tá? A proporção é mais ou menos essa, para que você entenda no que eu devo focar mais no descritor 59, tá bom? Essa mesma proporção que eu estou te dando, nós colocamos essas questões aqui, como eu falei, coloquei 5 questões. 2 dessa forma que eu te falei, 2 de quilograma para grama e mais uma questão de litros para ml, ok? Vamos para o D60, gente. D60 é o cálculo de perímetro, né, em polígonos. É um descritor relevante, tá? A Andréa chegou aí também, tá? O descritor 60 é um descritor que fala sobre, para o menino calcular o perímetro de polígonos, tá? Em sua grande maioria, aparece lá na malha quadriculada, tá? Uma figura lá na malha quadriculada, diz lá a quantidade de centímetro ou de metro que tem, por exemplo, obrigado, Dayana, de metro que tem naquela figura que você colocou dentro da malha quadriculada. O menino tem que contar os quadradinhos ali, o perímetro no caso, né? Que fica ao redor, para poder descobrir. É um descritor simples, não é um descritor difícil, é um descritor elementar. E nós colocamos apenas 3 questões desse descritor aqui para você, tá bom? D60, vamos lá para o D61, tá? Gente, eu esqueci de falar, o D60 também. Outra dica que eu esqueci aqui, anotei aqui e esqueci. O D60, ele pode... Vou aqui para baixo para poder ver aqui para vocês. Ele pode apresentar 4 figuras, olha só, 4 figuras com perímetros diferentes e pedir para você comparar qual desses descritores aí, qual dessas figuras que eu coloquei lá na malha quadriculada, por exemplo, tem o maior perímetro, tem o menor perímetro. Dessa forma também é possível, tá? Trabalhar esse descritor. E dessa forma está aqui nesse caderno também. Inclusive eu estou vendo a questão 76, que é essa questão que eu estou falando para vocês aqui agora, tá? Vamos para o descritor 61, né, que eu falei. Identificar as horas em relógios digitais ou de ponteiros. Pessoal, é um descritor que não é difícil, tá? Os professores aí no terceiro ano, por exemplo, terceiro, quarto ano, geralmente já conseguem ensinar isso aos alunos, né? A maioria dos professores conseguem. Só que acontece, sim, de alunos chegarem no 5º ano e esses meninos precisarem ainda aprender bastante, né, sobre essa habilidade específica. E aí, professor, como é que funciona? Como é que isso acontece dentro da avaliação? Como é que ele aparece? Geralmente aparece, por exemplo,
um relógio digital, tá? 1 hora no relógio digital, para você encontrar, por exemplo, no relógio de ponteiro, tá? As opções aparecem os relógios de ponteiro para tu identificar a hora que estava no relógio digital. Sempre, gente, uma coisa muito importante, tá? Uma coisa importante demais. Sempre em situação problema. Nunca você pode apresentar, veja o relógio abaixo, tal. Qual é o horário no relógio de ponteiro? Não pode ser dessa forma. Tem que ter uma situação problema para que você possa, claro, trabalhar o descritor 61 da matriz do 5º ano do SPAES, tá? Aparece também, olha só, vou aqui para uma outra questão para poder falar para vocês. Uma situação problema em que você não apresenta somente o horário lá, para que você faça um desconto desse horário. Olha só a situação problema. Tu faz um desconto no horário que tu propôs lá no comando, e embaixo tu apresenta os relógios com o horário que o aluno vai descobrir depois de fazer o cálculo. Olha que legal. Um peso bem alto em cima desse mesmo descritor. Então repara aqui, o mesmo descritor, gente, a gente colocou 3, 4 pesos diferentes dentro desse caderno. Olha que legal. Tu vai poder trabalhar de todas as possibilidades desse descritor e, claro, ainda utilizando pesos diferentes dentro desse caderno. Isso é muito legal. É um conteúdo realmente diferenciado, tá? É um conteúdo que eu penso que vocês ainda não experimentaram, até mesmo o que nós já colocamos no ano passado. Esse aqui ainda está com situações ainda bem inusitadas, mais novas ainda, tá? A gente está trazendo isso para cá, para que... É o que eu costumo dizer o tempo todo, que uma colega de trabalho que trabalha comigo, que inclusive ela está aqui agora, ela disse que a gente nasceu para servir, né? E eu acho que eu estou começando a colocar isso na cabeça de uma forma, interiorizando isso, sabe, gente? Esse material aqui, ele é específico, exclusivo para gente que tem vontade de crescer no que está fazendo. Se eu sou coordenador de uma escola, se eu sou professor e eu tenho uma ambição de melhorar a minha prática de sala de aula, melhorar a minha proficiência, melhorar os resultados da minha escola, esse material aqui foi feito para você, tá? Vamos pro D62, tá? D62 já estamos caminhando bem, tá, gente? 8h33 já. D62, que é estabelecer relação entre dia e semana, hora e dia e mês, mês e ano, hora e minuto, minuto e segundo. E, claro, lá depois eles terminam dizendo, em situação problema, tá? Isso é determinante, tá? Então, esse é um descritor relevante, tá? Aparece muito. Não tem uma edição do SPAES que não vai ter o D62. Nós colocamos 6 questões nesse caderno, tá? 6 questões de D62. Só que os que mais caem, anota aí, gostaria que vocês anotassem aí, os que mais caem é transformar dias em semanas, anota, dias em semanas, meses em dias, horas em minutos e semana em dias. Essas 4 formas são as formas que mais caem, tá? Para você trabalhar o D62 do caderno do 5º ano de matemática aqui, que a gente já colocou isso bem explícito aqui, para, claro, você consiga trabalhar da melhor forma, tá? D62, vou tirar essa página daqui, estamos quase finalizando, vamos para o D63 agora, tá? D63. D63 é um descritor relevante também, colocamos 6 questões, tá? 6 questões, gente, a gente está perto de finalizar, hein? Espero que vocês fiquem comigo até o final, porque eu tenho sim um presente no final, hein? Para quem ficar comigo até o final, tem presente hoje. Tem presente com certeza. O D63 é um descritor bem relevante. O que diz o D63? Resolver problema utilizando a escrita decimal de células e moedas do sistema monetário brasileiro. Só que tem uma coisa aqui dessa questão, tá? Você não pode de forma alguma trabalhar o descritor 63. Veja a nota abaixo. Aí você coloca lá uma nota de R$50. Essa nota representa qual número? Sei lá, uma coisa parecida. Tu não pode. Tem que ter uma situação problema que envolva principalmente troco. A maior sacada para o D63 é que 80% das vezes que o SPAES trouxe nos últimos anos o D63 tinha um problema, tá? Que envolvia a entrega de uma nota para pagar uma conta e quanto de troco você iria receber. Olha que legal, tá? Já sacou aí? Pega essa dica aqui que é muito importante. Geralmente envolve troco. Então, se tu consegue trabalhar isso com teus alunos dentro da sala de aula, tu vai tirar vantagem demais, cara, porque isso vai cair. Isso vai cair com certeza. É um descritor que eu asseguro você que não tem perigo de passar batido. Esse descritor cai sempre nas avaliações do 5º ano de matemática do SPAES, tá?
D63. E que eu falei que tem que ter na situação do problema, tá? Que eu posso falar mais disso aqui para vocês? Pronto, vamos falar do descritor 66. Eu coloquei, como eu falei, 6 questões do D63 para que vocês realmente consigam aí melhorar, tá? Trabalhar esse descritor da melhor forma. E vou para o descritor 66, que é um descritor que envolve a área, tá? Área de figuras planas, tá? É um descritor que eu penso que vocês já trabalham há bastante tempo. Não é um descritor tão relevante. Aconteceu anos que não caiu, por exemplo, esse descritor. Nós colocamos só 3 questões, porque a gente acredita que esse descritor não representa um peso muito grande na matriz, tá? A gente colocou 3 questões. E uma das coisas fundamentais que tem aqui é que geralmente aparece na malha quadriculada e que, claro, pode aparecer sem ser na malha quadriculada? Pode, mas a gente não viu ainda. Até o momento eu não vi ainda trabalhar o cálculo de áreas de figuras planas sem ser na malha quadriculada. Essa é uma dica que eu deixo para vocês aqui, tá? E como eu falei, nós colocamos apenas 3 questões, tá? Os 2 últimos descritores da matriz do quinto ano do SPAES, já vamos para 20º, gente. 21º descritor. Olha isso. É muita coisa, tá? Felipe, legal. Temos um projeto que trabalhamos esta situação. Exatamente. Muito legal, cara. Muito legal. Olha só. O D73, que é um descritor que mexe com tabela, e o 74, que mexe com gráfico, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Até os anos de 2018, esse descritor era um descritor bem elementar, tá? Os meninos geralmente acertavam brincando esse descritor. D73, que eu falei, mexe com tabela. Já vou aqui para a questão 94, tá? Estou na questão 94 já. E aqui é tratamento da informação, ler informações apresentadas em tabelas. E aí o que aconteceu, gente? Eles tentaram deixar o item com um peso maior. O que eles fizeram? Deixaram o enunciado da questão desse tamanho e o comando da questão é muito grande. Então, o menino que não tem uma boa interpretação, ele vai ficar bastante confuso, porque nas últimas edições do SPAES, eles capricharam bastante nesse comando, o que faz com que a criança precise ler muito, ter uma interpretação muito boa para poder entender quais são as informações que eles estão pedindo, tá? Então se concentra nisso. Nós colocamos comandos bem extensos aqui agora também. Como eu falei, a minha proposta é, claro, fazer com que os teus alunos se sintam confortáveis no dia da avaliação. Esses meninos precisam sentar no dia da avaliação do quinto ano de matemática do SPAES, pegar a prova e dizer assim: professor, o senhor já passou o ano todo trabalhando comigo dessa forma aqui, então vai ser moleza. Eu vou reproduzir tudo que você me ensinou aqui nessa prova aqui agora. O que eu não quero e o que eu não gostaria é que os alunos, que vocês hoje são professores, os professores que vocês hoje coordenam, os meninos têm algum tipo de surpresa. A nossa ideia é que eles tenham 0 de surpresa, tá bom? Então, eles aumentaram bastante, como eu falei, o comando do D73, tá? E no D74 tem uma situação que aconteceu, que é quando você mexe com o gráfico de coluna e de barras, tá? De barras e de coluna, tá? O D73, desculpa. D74. E aí, pessoal, nesses gráficos eles pediram, apresentam-se informações nesses gráficos, aí eles pedem, olha, qual é nós estamos falando de alguma produção de alguma coisa. Quem produziu mais e quem produziu menos, por exemplo, eles pedem esse tipo de situação, coisa que eles não faziam antes. Geralmente, eles se concentravam só em uma informação do gráfico. Agora eles pedem mais de uma informação justamente para poder, claro, aumentar o peso da questão em cima desse descritor, que, como eu falei, era um descritor elementar. Tô cansado, gente, tô cansado já, tá? Muita coisa que nós falamos aqui hoje. Tá com 1h10, tá? 1h10 que nós estamos aqui falando aqui de matriz do quinto ano de matemática do SPAES. Eu queria muito, muito, muito mesmo agradecer a cada um que esteve comigo até agora, gente. Vocês aguentaram até agora. Gente que está querendo realmente aprender e mudar de patamar, como eu digo. Quem ficou até agora é porque está querendo mudar de patamar lá na tua escola. Eu tenho aqui várias novidades e tenho, claro, presente para quem ficou até agora. Lógico que eu tenho um presente, tá? Quem ficou até agora, tá? Eu vou colocar um post daqui a pouco. Valeu, Súzia. Vou colocar um post daqui a pouco com o preço do caderno, tá? O preço do caderno, tá? Com o valor do caderno. E eu gostaria muito que vocês pudessem avaliar esse momento lá.
Ah, professor, eu gostei muito do que você falou do Descritor 1. Então eu vou anotar isso e vou colocar lá, tá? A Lani está por aí também. Vou anotar o que me chamou a atenção e colocar lá no post do professor Adonis. Quem fizer isso, presta atenção. O caderno hoje, do 5º ano de matemática, vai custar R$ 79,90. R$ 79,90. Porém, quem está comigo aqui agora e avaliar esse momento lá, avaliou o momento, eu vou clicar no teu nome, tá? E enviar o link de mais R$10 de desconto. Então, tu vai comprar o caderno, por exemplo, só por 70. Claro que isso alinhado também, gente. Quem puder. Ah, professor, só é válido se eu colocar lá o comentário? Se tu fizer isso, tu me ajuda muito, porque muitas pessoas vão perceber que a live de hoje foi importante, foi interessante, e elas vão querer assistir de novo. E isso, eu ganho com isso, e essas pessoas vão ganhar também, porque vai ter mais pessoas assistindo a gente. Então, na próxima live, que vai ser o 9º ano de português, tá? A próxima live vai ser o 9º ano de português. Então, primeiro presente, tá? Vou colocar o post lá, tá? Vou colocar o post. E aí você vai me avaliar, vai dizer o que você achou desse encontro, o que você aprendeu desse encontro, o que você aprendeu e que, claro, vai levar para a sua sala de aula. Fez o comentário lá. Ah, não, professor, eu vou só printar você dando um sorriso aqui agora. Ó, vou sorrir, hein? Vou dar você dando um sorriso aqui agora e vou colocar lá no meu Instagram e vou te marcar. Também vai ganhar os R$10 de desconto, tá? Então tu vai comprar esse caderno de hoje com dicas que eu penso que você ainda não ouviu isso em nenhum lugar até agora, tá? Por R$70, tá? Incrível. Eu posso te assegurar que isso daqui, tudo que nós sabemos de avaliação do 5º ano de matemática, eu coloquei nesse caderno e, claro, eu espero demais que no dia da avaliação do SPAES, dias depois, tu chegue para mim e diga o seguinte: professor, cara, tava bom demais aquele conteúdo e ajudou demais os meus alunos, é isso que eu quero ter de sentimento no final. Outra coisa, você é professor do 5º ano de matemática, mas tu é um professor polivalente. Ah, eu dou aula de português também. Vou colocar um post lá, olha só, gente, não saiam ainda. Vou colocar um post daqui a pouco nos stories, tá? Nos stories, na verdade. Contendo o caderno de português e o caderno de matemática. Professor, quanto é que vai ser o caderno de português e de matemática? 150. Os dois de 2023. Está custando R$150. Um desconto, né? Porque o de português está custando 80. Então, se tu comprar os dois, e vai ser R$150. Os dois, ok? Professor, e o que tu vai colocar mais lá? Vou colocar os 3 cadernos de matemática que nós temos disponíveis. Professor, mas tu elaborou esse caderno quando, cara? 6 meses atrás, eu estava elaborando, 5, 6 meses atrás, os 2 cadernos de 2022. Quando iniciou esse ano, o que eu peguei? Peguei esses cadernos, dei uma atualizada neles, tá? E aí eu deixei todos eles atualizados. Então eu tenho o caderno de 2023 e mais 2 cadernos de 2022 que vou colocar também na promoção. Quem comprar os três cadernos de matemática do 5º ano, ah, professor, eu quero um material que faça com que eu trabalhe mais a longo prazo. Esse é o material que você procura. Se você é coordenador pedagógico e busca um material de qualidade também, mais consistente, é isso que tu tem que pegar. Sai 300 itens, vai o caderno do aluno, vai o caderno do professor por R$150. Vai estar lá o post, daqui a pouco eu vou colocar nos stories. E aí tem mais um post que esse sim o néctar do negócio todo, tá? O LX do SPAES vai ser aqui agora, se liga. Eu vou pegar 3 cadernos de português, vou pegar 3 cadernos de matemática, 6 cadernos, 600 itens, tudo que eu elaborei de melhor para SPAES do 5º ano, presta atenção, 3 de português, 3 de matemática. Sabe por quanto vai sair, gente? R$250, 600 itens, o que dá R$41 cada caderno. Olha que loucura! 6 cadernos, tudo que eu tenho, 6 cadernos, 600 itens por R$250. É o que eu vou colocar agora, tá? Quem quiser adquirir, assim que eu terminar aqui, vou fazer o post. Tu fez um comentário, me avaliou lá, fala pra mim, é muito importante que você me avalie. Avalie esse momento para que eu entenda o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer de novo, claro, tá? Isso é importante demais. E eu vou entrar em contato contigo, mandar um áudio, tá? Não sei se eu tenho voz para isso ainda, mas vou mandar um áudio para você agora, tá? Com esse link promocional que vai custar só R$70, quem quiser comprar apenas o caderno do 5º ano de matemática e que, claro, for participar comigo do post que eu vou publicar daqui a pouco, tá bom? Grande abraço, beijo para todo mundo, tá? Tanta gente, tantas cidades diferentes aqui do estado do Ceará, tá? Muita gente, um abraço aí para a Suzy que tá aí até agora, tá? Tanta gente legal.